Shalom, meus irmãos, que o Eterno vos abençoe. Mais uma vez, em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso trabalho de 22 de janeiro, com o tema do estudo 104 do podcast Testemunhas e Apocalipse, 11 do livro de Guiliana, o de Revelações, versos de 1 a 14. Nós estamos na parte 3. Para você que está nos acompanhando nesse momento, não estranhe, nós estamos fazendo essa gravação referente ao dia de sexta-feira. Nós teremos muitos compromissos, então nós estamos já adiantando o programa. Então você que está nessa noite e acompanha o podcast do canal Fábio Pires, no canal Fábio Pires, aqui no YouTube, você vai ter a oportunidade de essa noite, geralmente acontece todas as manhãs. Então nós estamos preparando com antecedência. Quem acordar amanhã já vai ver e vai ouvir a nossa duas testemunhas do livro de Revelações, Apocalipse, capítulo 11, versos de 1 a 14. Muito obrigado pela participação daqueles que estão aí não se manifestando no chat. Fiquem à vontade, os irmãos podem deixar shalom. Aqui, como é um podcast, nós não falamos os nomes dos irmãos, só falamos nas lives. E nós estamos nessa parte 3 traçando uma explicação muito interessante sobre o tema que em breve acontecerá, o mundo dentro das profecias que o Eterno deu a Yohanan, isso há mais de 2000 anos. Você pode nos encontrar nas redes sociais, pelo Instagram em @fabio73book, @ceetderazahav, a página @relacionamentos da Torá e a página @lições de vida CEETDZ. Bom, a nossa mais nova página, a página remodelada. Pelo Instagram você pode também acompanhar a livraria aqui do chá. Nós temos a programação que nós realizamos todos os dias pelo grupo de WhatsApp. Nós estamos terminando o grupo de WhatsApp da livraria aqui do chá e vamos passar para livros, tá? Em breve. Pelo Twitter, @fabio73b, estamos com mensagens diárias de reflexão em que permanecemos no Twitter, por enquanto. E se você quiser também nos escrever um e-mail, se tiver algum esclarecimento, alguma pergunta, alguma dúvida, fique à vontade. E se nós pudermos também responder, fiquem à vontade. Vocês vão escrever para fabio73b@gmail.com. Vamos continuar. Se você também quiser participar dos nossos grupos de estudo agora, todos eles a partir do dia 1º localizados no Telegram, você escreva-nos também uma mensagem para fabio73b@gmail.com. Nós estamos na rede social Gab, uma rede relativamente nova, uma rede norte-americana. Estamos com mensagens lá em inglês e em português. Se você quiser nos acompanhar naquela rede social, fique à vontade. Esteja conosco também, faça a sua inscrição. É um local de free speech, como nós falamos, né, de discurso livre por enquanto. Nós estamos lá em @fabio73b. A partir do dia 30/1, nossas atividades em WhatsApp estarão encerradas para o Telegram também. Então, informações nós teremos aí ao longo dos dias. Obrigado, irmãos que estão nos acompanhando nessa noite. Baruch Hashem por vossas vidas. Que maravilha. E Baruch Hashem, Shalom a todos os irmãos que são, né? Os irmãos
e bendito seja Ele por nos abençoar. Tá? Eu que agradeço. Quem sou eu para receber elogios das pessoas? Nossos estudos aqui eu reconheço, irmão, nossos estudos são rasos. Nós analisamos conceitos. Quando eu falo que os estudos são rasos, é porque eles são mesmo. Mas os irmãos gostam, isso é o mais importante. Falta muito ainda para que a gente possa aprimorar os nossos estudos. Talvez um dia a gente consiga aprimorar os estudos, tá, irmãos? Que bom que os irmãos estão entrando. Poucos irmãos, mais fiéis. E tenho certeza que amanhã pela manhã os irmãos vão já ouvir essa mensagem, aqueles que têm o costume de estar conosco. Então, essa mensagem que é a mensagem Conte 2, ouviu parte 1. Se você ouviu a parte 2, está ouvindo hoje a parte 3 desse trabalho que é falar sobre as 260 dias para aquele que não quer compromisso nenhum com o Eterno, para aquele que quer continuar na balbúrdia, para aquele que quer continuar no pecado, na luxúria, para aquele que quer continuar nas drogas, bebedice, para aquele que quer continuar no homicídio, aquele que quer continuar nas sociedades secretas, fingindo que está tendo um ato de benevolência, alcançando algo espiritual, porque lá está adorando a Baphomet, e também na sua igreja ou na sua sinagoga, cultuando dois deuses, aquele que está na corrupção política. Então as duas testemunhas serão um grande incômodo. Então nós lemos também, inclusive, sobre o que está reservado para essas duas pessoas, e nós já estamos cogitando do fato e oferecemos as razões para isso de serem o profeta Eliá, dúvida agora, que sejam esses dois, já de um tempo para cá. Né? Mas nós também respeitamos os irmãos que defendem visões diferentes, que tratam temas e pessoas diferentes, né? Mas agora o Eterno tem nos dado a sua revelação para os últimos dias, a sua Emet, que está na sua Sagrada Torá, e estamos hoje, mais uma vez, nos deliciando nesses estudos que o Eterno tem preparado para nós. E aprimorem-se, irmãos, atentem-se aos estudos, não fiquem dormindo, porque hoje o Eterno nos chama para que nós abramos os nossos olhos, para que nós não cochilemos, nem cochilar, que era a atitude que os apóstolos que estavam medim de Yeshua HaMashiach, nosso Mashiach, tinham, quando Yeshua dizia: fiquem aqui acordados que eu vou fazer as minhas tefilot, que eu vou conversar com o Eterno. E eles dormiam. Não é? Aquele ato de dormir representava o quê? Fraqueza espiritual, tá, irmãos? Esse é o ponto. Porque dormir, todos dormem, todos cochilam. Mas percebam que Yeshua fazia intensas orações pela madrugada. Se nós tivéssemos 1/20 do exemplo de Yeshua de oração, nós teríamos a nossa vida totalmente modificada. Mais uma vez, muito obrigado aos irmãos, novos irmãos que estão aqui, nos acompanhando nesse trabalho. Aqueles que quiserem conversar conosco, deixem mensagem no nosso e-mail, ok? Por favor. Bom, espero que vocês estejam ouvindo, que o áudio esteja bom. Enfim, às vezes nós temos alguns temas. Muito obrigado. Quem está comentando que o áudio está falhando um pouquinho, espero que esteja melhor agora. Às vezes falha mesmo, tá, irmãos? Mas para o Hashem nós temos às vezes alguns pequenos problemas, alguns problemas técnicos aqui que durante a gravação ele vai se resolvendo, né?
Enfim, mensagem número 104 do dia 22/1. Portanto, nessa sexta-feira, tema as duas testemunhas de Apocalipse 11, de Revelações 11, versos de 1 a 14, e nós estamos concentrados na parte 3. Sequência, qual o trabalho das duas testemunhas? Bom, falamos da primeira testemunha e defendemos o porquê de ser Eliyahu Hanavi, o profeta Elias. Falamos sobre a segunda testemunha, Moshe Rabbeinu, Moshe, o nosso mestre, e levantando aí também, especialmente sobre Moshe, o fato curioso de por que o corpo dele não foi revelado, de ele, inclusive, isso está marcado na Torá, não é invencionice minha, de ele, inclusive, não ter morrido. Ok? Uma coisa é o que a Torá coloca, uma coisa é o aspecto literal, outra coisa é o aspecto espiritual. O Eterno reserva segredos, tá, irmãos? E se o Eterno resolver algo e resolver fazer algo diferente, ele vai fazer, independente da nossa vontade. Qual é a maior prova disso? De que Moshe realmente, fisicamente, vamos dizer assim, até não tenha morrido. É o fato do aparecimento de ambos, Eliyahu Hanavi e Moshe Rabbeinu, para Yeshua, no Monte da Transfiguração. Então isso deve ser levado muito em consideração. A partir daí que, na minha humilde opinião, seja o fato mais importante que demonstra que esses dois serão as duas testemunhas que virão para anunciar a vinda de Yeshua, para denunciar também este mundo, porque isso precisa ser feito. E em especial, oremos pela nação dos Estados Unidos, que está, eu posso dizer hoje, enfaticamente imersa numa grande névoa maligna, hoje mais do que nunca. Então, os nossos irmãos norte-americanos precisam de vossas orações, nossos irmãos evangélicos norte-americanos, nossos irmãos protestantes de uma maneira geral, de todas as vertentes, nossos irmãos judeus messiânicos, judeus nazarenos, norte-americanos, precisam muito das nossas tefilot. Vamos nos lembrar, e peço gentilmente aos irmãos que se lembrem disso também. O trabalho das duas testemunhas. Lembrando que nós estamos com o site espada.eti.br no tema As Testemunhas. Um site que vem tratando desde 1995 de muitos temas escatológicos, um site, para mim, que é o melhor do que existe no Brasil, porque vem do programa The Cutting Edge, lá norte-americano, e que traz os temas escatológicos, a explicação. Já falavam sobre nova ordem mundial, já falavam sobre uma série de temas, irmãos, uma série de temas, isso já desde meados dos anos 90, né? Enfim, vamos para a leitura do texto. Antes de examinarmos nosso segundo candidato, precisamos olhar mais de perto para a missão das duas testemunhas e o que elas realmente farão durante a sua jornada terreal, ou jornada terrena. É significativo que os especialistas em conferências proféticas, que gostam de dar a impressão que estão tratando todos os aspectos da profecia do fim dos tempos, eles dizem pouco da substância sobre as duas testemunhas. Isso é verdade, isso não é tratado no mundo cristão, por exemplo, né? Isso é muito pouco tratado. O que é tratado é mais o fato escatológico e a menção das duas testemunhas no meio de uma outra análise muito grande, irmãos, dos acontecimentos do livro de Guiliana, do livro de Apocalipse. O nosso foco aqui, Baruch Hashem, é sobre essas duas testemunhas. Por quê, no caso? O assunto ele é doloroso para os arquitetos da nova ordem mundial, pois traz à cena duas figuras que abalarão o estado político em suas bases. Eles vão abalar todo o projeto da nova ordem mundial. Isso é fundamental. Sabe por quê, irmãos? Porque eles serão pessoas especiais. Porque da boca deles sairá fogo que consumirá, inclusive, aqueles que vierem atacá-los. Então, esse é um grande ponto. E quando a Bíblia fala sairá fogo, isso é literal. O grande problema de muitos teólogos é que eles dizem isso não é literal, irmão.
Isso é apenas uma representação. Então tudo para essas pessoas é uma representação. Absolutamente tudo. E não é assim. A Bíblia ela sobrevive também de fatos ou de fatores literais. Considere novamente os poderes que Adonai lhes dará. Bem, elas poderão fazer cair fogo do céu sobre qualquer um de seus inimigos a qualquer momento. A rigor, o fogo sairá de suas bocas, como falamos agora. Elas transformarão a água em sangue, ferirão a terra com pragas e causarão secas em qualquer região que desejarem. A ira delas pode ser direcionada não somente contra alvos militares, prestem atenção, por favor, mas às nações vizinhas e aos grandes centros populacionais. Elas poderão até mesmo infligir julgamento sobre lugares muito distantes de Jerusalém. Em resumo, as duas testemunhas terão a capacidade de causar estragos e consternações em toda a face da terra. Vamos imaginar então numa visão macro, irmãos, o grande problema que estes homens vão causar. E causarão enormes problemas para o establishment, para o chamado status quo que existe, que está sendo montado, aliás, né, já muito bem progredido pela nova ordem mundial, por estes, eu costumo chamar de servos de Nimrod, ou servos de Satanás, esses que fazem parte de todas as sociedades secretas, não apenas uma em especial. As pessoas focam muito numa em especial, né? Não digo os nomes aqui, os irmãos já sabem qual é a principal que eu quero me referir, mas para todas as sociedades secretas. Então, o que nós estamos colocando aqui é de que este sistema estará pronto, já em andamento progressivamente e muito forte, como já está hoje, estará pior ainda quando as duas testemunhas chegarem. Então, eles vão causar uma consternação, um problema muito grande para o poder militar, inclusive, do mundo. E as pessoas não dão atenção para isso. Não dão atenção para esses fatos, em saber que essas duas testemunhas farão tremer a face da terra, porque o Eterno as colocou dessa forma. Eles vão evidenciar o pecado, eles vão trazer exortação, eles vão trazer a destruição física. Isso é muito importante, principalmente para os países que estiverem contra Israel. Esse é o grande ponto. Então, nós agora analisamos como a situação política, a situação social que nós estamos vivendo hoje, que é uma situação de penúria. Na verdade, não sabemos nem como o Brasil vai ficar, irmãos, daqui a 5, 6 meses. O que nós queremos dizer é que muito do que nós estamos vendo hoje é inferior ainda a um cenário terrível que nós vamos observar no futuro. Então, infelizmente, as pessoas hoje que elas estão imersas nos seus planos, nos seus projetos, imersas inclusive numa ilusão de que tudo vai melhorar, de que o sistema pandêmico vai passar. Foi colocado inclusive numa matéria muito interessante que eu vi, de que um dos principais articuladores da pandemia, né, do interesse desse que tem interesse em patrocinar as vacinas, o famoso dono da Microsoft, foi colocado por ele mesmo que essa pandemia duraria no mínimo 6 anos. E há documentos que foram descobertos pelo serviço secreto alemão, documentos chineses, isso no vídeo do Walter Witt. Isso eu assisti em março de 2020, isto é, março do ano passado, de que esses documentos revelariam, documentos achados em 2012, de que esta situação duraria entre 6 a 7 anos. Isso dá exatamente os 2 períodos que nós teríamos, né, de uma falsa paz, um período
de uma grande tribulação, ainda que muitos digam que seria um período de tribulação, um período da grande tribulação. Existem conceitos diferentes que são analisados. Entretanto, 6 anos com todo esse problema que nós estamos vivendo, se os tempos não fossem abreviados, irmãos, nós teríamos seríssimos problemas, e esses tempos estão sendo abreviados. No ano 2020 foi o ano já nos últimos 60, 70 anos onde a Terra girou mais rápido, e nós tivemos aí 28 dias de pico da Terra girando. Quando a gente fala Terra girando, é aquilo que a ciência diz nesse sentido, tá? E de que em 2021 nós teremos dias mais curtos ainda. Então, isso vem de acordo com a profecia que está marcada no livro de Matetiahu, também está marcada no livro de Apocalipse, de que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne sobreviveria, ninguém sobreviveria. E é isso que o Eterno está fazendo, para que faça passar mais rápido, para que abrevie o nosso tempo. Vamos continuar. Cada dia será preenchido com um significado profético. Como se diz isso? Como que nós percebemos isso? Como vamos interpretar? Então, segundo o site espada.eti.br, os dois são chamados de testemunhas porque são testemunhas do Eterno neste mundo. As testemunhas anteriores terão partido no arrebatamento. Nós falamos que eles creem no arrebatamento, esse texto, um texto cristão clássico, que se crê no arrebatamento pré-tribulacionista. Não é o que nós cremos, não há bases para a palavra nesse sentido. Se lermos 2 Tessalonicenses 2, saberemos que todos virão manifestar da besta, manifestar do anti-Mashiach. Como o Eterno nunca fica sem uma testemunha na terra, estas duas testemunhas certamente serão as testemunhas mais importantes do Eterno. E essas duas testemunhas vão descer à terra para provocar juízos. No caso, se crê que essas testemunhas virão após o arrebatamento, vamos dizer assim, um dia após o arrebatamento, segundo a crença cristã. As duas testemunhas não terão tempo para construir o templo Beit HaMikdash. Este é um feito que dificilmente poderia ser realizado no curto tempo disponível. Ao contrário, é mais provável que o templo já estará construído em Jerusalém. Ele poderá até estar em operação há vários anos antes das duas testemunhas chegarem. Mas quando elas chegarem, tomarão conta de tudo. Não sabemos também, não há evidências cabais de que o templo será construído, de que o terceiro templo será construído. Existe hoje sim toda uma preparação pelo The Temple Institute, onde já se prepararam os levitas, já se prepararam as suas roupas, onde se prepararam já os artigos, onde eles prepararam já todos os temas do templo, toda a mobília, todos os instrumentos para se fazer a imolação, sacrifícios de pecados, etc, etc, etc. Falta agora o local, falta o templo. Não sabemos se isso vai ser possível, irmãos. Em todo caso, entretanto, muitos acreditam que isso vai acontecer. Eu não sei responder nesse sentido, porque muito provavelmente, irmãos, as evidências levam a crer que sim, mas o que nós podemos de repente perceber é que o anti-Mashiach se sentará no local da desolação. Muitos dizem que ele se sentará no templo e quererá receber adoração como o próprio Elohim. Portanto, irmãos, há evidências de que esse templo será construído, mas eu ainda não creio que isso seja 100%. Então nós temos que aguardar, nós precisamos ainda saber se isso realmente virá à tona. Espaço para isso há, oportunidade para isso também há. O grande problema é que existe uma
mesquita no local. Então, para se retirar esta mesquita, isso deveria haver aí um grande acordo com os países árabes que não estão dispostos a assim fazê-lo, como vocês sabem. Então vamos continuar, e isso nós vamos trazendo as reflexões para todos. Bem, Eliarro restaurará todas as coisas. Isto é o que Yeshua tinha em mente quando disse que Elias restaurará todas as coisas. Isso é marcado em Matitiahu 17:11, que diz: E Yeshua respondendo disse-lhes: Em verdade, Eliarro virá primeiro e restaurará todas as coisas. Que coisas Yeshua tinha em mente? Bem, no tempo em que proferiu essas palavras, irmãos, muitas das coisas em questão ainda estavam em vigor, notavelmente o templo, o sacerdócio, os sacrifícios. Bem, os discípulos não teriam compreendido as implicações proféticas daquilo que ele disse, pois Yeshua estava se referindo à condição de Israel e à cidade de Jerusalém após o ano 70 da nossa era. Quando os romanos destruíram a cidade e demoliram o templo no próprio ano 70, removeram as mesmas coisas que Eliarro um dia restaurará. É sobre isso que nós estamos falando. O local indicado dos 2 sacrifícios prescritos tinha sido tomado dos judeus, junto com os sacerdotes que estavam, na verdade, autorizados a apresentar os sacrifícios. As festas também deixaram de ser celebradas, mais notavelmente o dia da expiação, Yom Kippur, quando o sumo sacerdote arônico entrava, na verdade, no Santo dos Santos, no Kadosh Kedoshim, dentro do Beit HaMikdash, dentro do templo. Muito mais destruído nessa catástrofe inimaginável: os vasos, os trajes sagrados, o método de fabricar o incenso e o óleo da unção, a água da purificação, registros do templo, as escolas de formação de sacerdotes, os cantos, instrumentos musicais, trombetas de prata, o shofarim de prata e o longamente estabelecido e intrincado sistema levítico de administração do templo. Tudo isso deve ser restaurado. Isso é muito importante. A consagração do templo. Quando Eliarro retornar, diz o texto, ele restaurará todas as coisas. Ele treinará e consagrará a linhagem arônica e seus levitas assistentes, ensinando os rituais mosaicos em conformidade com a Torá. Então, ele lhes mostrará como produzir a água purificadora com as cinzas de uma novilha vermelha, o óleo santo da unção e o incenso sacrificial. Ele aprovará as vestimentas e vasos e os vários elementos necessários para conduzir as ofertas ordenadas por Moshe. Mais importante de tudo, irmãos, ele consagrará o templo para que ele não mais seja meramente um edifício erigido e dedicado pelo homem. Ao contrário, ele será o próprio lugar que o eterno Elohim de toda a criação aprovou e reconheceu, por meio da sua testemunha e emissário Eliarro, como seu santo templo na terra. O anti-Mashiach, chamado também de anticristo pelos cristãos, somente poderá profanar um local que é verdadeiramente santo aos olhos do Eterno. Se o Eterno não consagrasse o templo por meio do ofício de Elias, não seria possível para o anticristo, para o anti-Mashiach, profaná-lo. A abominação da desolação somente pode ocorrer neste local divinamente ungido em um edifício-templo consagrado por um profeta de Elohim. Nenhum edifício terreno, nem mesmo um templo magnífico construído pelo homem no monte do templo em Jerusalém satisfaria esse requisito. Bom, aqueles que nasceram de novo precisam refletir sobre isto. Quando nós falamos nascer de novo, é aquilo que Yeshua disse para Nakedimon, nascer de novo. Quando pudermos ver que o templo que os homens construirão somente pode ter significado quando for consagrado por um profeta do Eterno, veremos por que Eliarro precisa vir primeiro para restaurar todas as coisas. Então, isso é o ponto de restaurar todas as coisas que Yeshua tinha comentado. Eu acho que aqui o texto ele foi muito claro para os irmãos e trouxe aí grandes elucidações. Não é? Então nós estamos hoje
no tema do estudo 104 do dia 22/1, do podcast Canal Fábio Pires, sendo realizado no dia 21/1. O tema é As Duas Testemunhas de Apocalipse 11, versos de 1 a 14. Nós estamos na parte 3. Então você que está acompanhando esse trabalho precisaria principalmente ter ouvido a parte 1 e a parte 2, ok? Mas eu creio que também quem está acompanhando agora vai ter uma ideia, né, básica, vai ter uma elucidação também, ainda que não tenha visto a primeira e a segunda parte. Eu acho que nós temos essa condição para fazer isso. Então, que o Eterno abençoe a todos os irmãos que estão nos acompanhando nesse trabalho, Beshem Yeshua HaMashiach, que o Eterno possa fazer resplandecer a sua luz sobre todos vós. Os 144.000. Isto, por sua vez, nos habilitará a colocar certos eventos chaves em sua ordem correta. Por exemplo, as 144.000 testemunhas, 12.000 de cada uma das tribos de Israel, serão indicadas pelas duas testemunhas. Bem, alguns pregadores ficam confusos com isso. Por exemplo, o pastor Charles Lawson, do Temple Baptist Church, no Tennessee, disse, referindo-se aos 144.000, que eles estão pregando aquele evangelho para trazer Eliahu e Moshe. Há uma razão para esse evangelho, disse o pastor. Eles estão preparando o mundo para receber as duas testemunhas. Isso é uma declaração que ele falou em 18/4/2018. Mas isso não pode ser verdadeiro, pois a palavra do Eterno nos diz que cada um dos 144.000 é um representante da sua tribo. Os judeus hoje não sabem qual tribo eles são, pois os registros relevantes foram perdidos muito tempo atrás. As únicas possíveis exceções são aqueles que têm sobrenomes associados com uma determinada tribo, por exemplo, como Levi. Então, todo aquele que tem o nome Levi no final, ou que tem o nome Cohen, por exemplo, que significa sacerdote, sabemos que ele seria aí da tribo de Levi. Antes de poder iniciar suas tarefas missionárias, os 144.000 precisarão ser selecionados de suas respectivas tribos e selados pelas duas testemunhas. As duas testemunhas, irmãos, não são chamados pelo homem, mas são enviadas pelo Eterno. Logo depois que a Ruach HaKodesh retornar da terra levando a noiva, as duas testemunhas descerão do céu até Jerusalém. Então, voltando, é isso que cria o arrebatamento cristão no seu sentido clássico, tá, irmãos? Isso não significa necessariamente a nossa visão nesse sentido. Eliahu aparecerá de forma tão repentina e dramática quanto fez no palácio real de Acabe, em Samaria, caminhando como se tivesse vindo do nada e instantaneamente tornando-se a figura central em uma enorme tempestade política. E nós estamos nos aproximando dessa tempestade política. Isso é muito complicado, muito sensível, irmãos. Nós estamos nos aproximando desse problema que nós estamos tendo hoje, que é o mundo já de uma forma muito diferente. Se vocês perceberem, nós temos um clima muito complicado, muito difícil em várias partes do mundo. O Brasil também é um país assim. Então nós temos um clima muito complicado, por exemplo, na Argentina, aqui no México, em alguns países da América Central, e o clima está, na minha humilde visão, tenebroso nos Estados Unidos, muito complicado na Europa, um clima muito complicado na Ásia, no Extremo Oriente. Estamos hoje, irmãos, nos desenvolvendo para aquilo que nós chamamos de nova ordem das coisas, o chamado de novo normal, que é uma grande mentira, porque não existe ou é normal ou é anormal. E este novo normal, que está sendo colocado por causa da pandemia, por causa da doença, ele está sendo passado também para as nossas vidas. Não aceitem isto. Não existe um novo normal. Existe o normal das Escrituras, da palavra de Elohim, que não muda, e o homem, pela sua desobediência e por querer sobreviver a outros Elohim, a outros deuses, ele tem afligido, ele tem vilipendiado, ofendido e blasfemado
contra o Criador. Isto é ponto. Então as duas testemunhas virão para fazer isso, para fazer essa grande exortação. Mas as pessoas parecem que não acordam para isso. As pessoas não acordam que essas duas testemunhas virão também para falar do nosso pecado. E se nós estivermos em pecado, se nós estivermos numa situação maculada perante o Eterno, o que nós poderemos reivindicar para o Eterno, irmãos? Repito, o que nós poderemos reivindicar ao Eterno? E respondo agora, a não ser o sangue de Mashiach para lavar as nossas vestes. Mas para isso nós temos que dar provas, irmãos, todos os dias da nossa conversão. E é isso que muitos não querem realizar, lamentavelmente. Arrependam-se ou enfrentem o julgamento divino. É justamente essa parte que nós estamos agora. Durante os 1260 dias, as duas testemunhas farão a sua presença ser sentida. Em todo o mundo do judaísmo, eles serão abalados. Esse mundo judaico será abalado pela chegada de dois homens que afirmam serem profetas do Tanar. Vestidos em panos de saco durante toda a sua missão, eles serão facilmente reconhecíveis nos programas de notícias na televisão, quando começarem a dizer a todos como usar o templo, que provavelmente será construído antes da chegada deles, e exigirem obediência total às suas palavras. Suas atividades serão reportadas semana após semana pelas redes de televisão de todo o mundo. Todos quererão saber sobre esses dois homens e sua surpreendente capacidade de fazer sair fogo de suas bocas contra qualquer um que tentar removê-los. A mensagem deles ecoará o simbolismo do pano de saco que usam como roupas. Arrependam-se agora ou enfrentem o julgamento divino. Vestir pano de saco. O pregador Philip Blair, do Torch of Christ Ministries, que esteve recentemente no Brasil, que fez aquelas grandes pregações em 10 cidades, uma cada dia lá nos Estados Unidos, ele saiu vestido de pano de saco, inclusive mencionando arrependimento, e inclusive mencionou a palavra teshuvah. Isso é muito importante. E é um homem destemido, um homem intrépido, que não tem medo de fazer a vontade e fazer as tarefas do Eterno. As redes internacionais de notícias zombarão desses supostos profetas por causa de sua intolerância, obstinação e profunda desconsideração pelas sensibilidades religiosas dos povos vizinhos. O chamado fogo deles será tratado como um truque de ilusionista. Serão levados como ilusionistas habilidosos, enquanto que a seca e as pragas que seus seguidores atribuem a eles serão considerados por quase todos os demais como desastres naturais extremos. Irmãos, isso se a mídia noticiar estes homens, porque a mídia hoje está escondendo tudo, vídeos dos últimos acontecimentos nos Estados Unidos. O próximo tema é o poder da mídia mundial. Dado que os seguidores do Anti-Mashiach terão um controle completo sobre a mídia e a internet, aliás, eles já têm, mas isso será muito mais aberto, a mensagem pregada pelas duas testemunhas não será transmitida com exatidão ao mundo. Uma intensa e cuidadosamente gerenciada campanha de desinformação estará em operação. Provavelmente as palavras de dois homens serão distorcidas e interpretadas de modo que eles sejam retratados como pilantras e agitadores. É por isso que os 144 mil serão tão importantes. Eles viajarão por todo o mundo e levarão a mensagem das boas novas pessoalmente. A palavra do Eterno, irmãos, parece fazer uma advertência sobre o poder da mídia do tempo do fim. Então vamos lá, vamos ler em Matitial 24, versos 23 a 26. Bendito seja o Eterno que nos deu a sua nova aliança, os textos da aliança renovada, onde se concentram as palavras de Mashiach para a nossa vida, bálsamo, para o nosso conforto e para a nossa teshuvah. Que o Eterno nos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Bem,
Matetiel 24, versos 23 a 26 diz: Então, se alguém vos disser, eis que Yeshua está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos Meshiachim, falsos Messias e falsos profetas, e farão tão grandes sinais, e falsos Navim, perdão, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for enganariam até os escolhidos. Eis que vô-lo tenho dito, ou predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Que basicamente é o momento que nós estamos vivendo agora. Existe aí pelo menos 7 ou uma dezena de pessoas no mundo, irmãos, que se intitulam o Messias. Pessoas com problemas psicológicos, pessoas com problemas espirituais, se intitulando o Messias de Israel e das nações. Será que são mesmo, irmãos? E muitos estão sendo enganados por causa desses homens. Nós temos um grande aqui no Brasil, não é isso? Terrível. Porque as pessoas depositam a sua confiança em homens, e principalmente em homens como esses que dizem ser o próprio Mashiach. Existe um aqui, existe um outro na Rússia, inclusive. Então nós estamos vendo esses fatos bem debaixo dos nossos narizes. Não é? Hoje nós estamos trazendo esses fatos à tona. O que nós temos, irmãos, na verdade, como obrigação perante o Eterno, algo chamado discernimento de espíritos. Mas você só vai ter este ponto, este talento, vamos chamá-lo de dom, se você buscar ao Eterno. Porque hoje muitos crentes, inclusive, e judeus também, estão sendo enganados pela situação que está acontecendo hoje, por um mal que está acontecendo hoje. Sendo que a Suécia é um país que nem praticamente lockdown fez e não obriga os seus cidadãos a utilizarem máscaras. A Bielorrússia é a mesma coisa. Nós estamos vivendo uma situação onde a própria mídia está articulada e trabalhando para a nova ordem mundial. Aliás, ela trabalha para a nova ordem mundial há mais de 70 anos. Seja o rádio, seja a televisão. E hoje a internet também trabalha de uma maneira muito ostensiva para a nova ordem mundial. Nós sabemos disso. Com mentiras, com matérias tendenciosas, com matérias anti-Elohim, anti o conceito judaico-cristão, e eu vou dizer mais. Todos aqueles que fazem parte da mídia, e se você está me ouvindo, faz parte da mídia, uma mídia grande, uma mídia que corrobora, isto é, que ajuda a fazer com que mentiras sejam colocadas, que as pessoas creiam nessas mentiras com notícias tendenciosas, muitas vezes com mentiras. Você faz parte dessa mídia, você está ajudando com o teu suor a fazer com que um mundo diabólico de Satanás se instale na Terra. Você seja repórter, seja cameraman, seja o que for, jornalista, você faz parte desse sistema. É como uma pessoa que trabalha numa empresa de cigarros. Ora, que tipo de argumento essa pessoa pode ter, irmãos? Eu já respondo, nenhum. Porque o tabagismo faz mal, e faz, devido às várias substâncias nocivas dentro de um cigarro. E em fazendo mal, você trabalha e coopera para isso, sinto muito em dizer, você está fazendo parte de um sistema que está matando vidas, inclusive. Bendito seja o Eterno por aquilo que eu estou colocando. E se eu estiver errado, que o Eterno me corrija. Ou fazemos ou não fazemos, ou é sim ou é não. Nós temos que arrumar muita coisa, e eu tenho que arrumar também muita coisa em minha vida, irmãos. Nós sabemos distinguir o que é o certo e o que é errado. Então hoje nós estamos sendo convidados mais uma vez a agir pelo certo. Esse é o ponto.
Então, o que você deseja da sua vida hoje? Esse é o grande problema. Qual é a grande verdade para você? É um programa de reality show na televisão? Ou a verdade para você é um livro de algum filósofo francês ou norte-americano? Ou a grande verdade para você é um tipo de música que você ouve? Ou a grande verdade você é aquilo que o seu pai fala? O meu pai, tudo que ele fala está certo. É mesmo? Será? Ou o seu cônjuge? Não, meu cônjuge, meu marido, tudo que ele fala realmente eu assino embaixo. É mesmo? Tens coragem para isso? Que apoio bíblico escritural que nós temos para isso, irmãos? O que nós precisamos hoje, na verdade, é tratar, em primeiro lugar, das nossas vidas para que nos moldemos segundo os padrões de Adonai Elohim, e não segundo os padrões do homem, nem segundo os padrões do mundo. Os padrões do mundo estão completamente corrompidos. A mídia mente. A mídia quer fazer você acreditar que existe uma situação tenebrosa. A mídia não está se importando se a tua empresa quebrou ou não. A mídia está preocupada se está colocando mulheres seminuas ou homens seminus e crianças estão assistindo. A mídia não está preocupada em levar programas para destruir a sua família. Por quê? Porque a mídia tem um poder mundial. Então muitos falariam desses messias, destes cristos ao redor do mundo. Então isso é muito, mas muito grave o que nós estamos colocando. E a mídia vai ter uma grande participação nisso. E os jornalistas e repórteres também, que são tão culpados porque fazem os programas midiáticos. Alimentam o sistema. Este é o ponto. Então, se nós temos que dizer certas verdades, que sejam essas verdades ditas aqui, ainda que nós temos a permissão de falar dessas verdades. Inclusive, segundo o artigo 5º da nossa Constituição. Se redes sociais vêm para nos bloquear, para nos censurar, isso já é um outro problema. E estão, inclusive, desrespeitando a Constituição. Vai chegar um momento que não haverá Constituição de países, vai haver uma lei só. A lei de Satanás, que vai imperar no mundo inteiro. É esta lei que vai haver. Contra a lei do Eterno, contra a Sagrada Torá, contra a árvore da vida. Mas isso será por pouco tempo, irmãos. As duas testemunhas virão para fazer este grande trabalho, que é o trabalho de chamar as pessoas, inclusive, ao arrependimento. Esse será o trabalho principal das duas testemunhas. Esse será o trabalho fundamental das duas testemunhas. Bem, ódio aos judeus. Enquanto isso, a comunidade judaica mundial estará em agitação. A nova ordem mundial será bem sucedida e também em acusar os judeus por todos os problemas da humanidade, exatamente como os nazistas fizeram na Alemanha nos anos 1930. E isso já está acontecendo. Isso está acontecendo também na internet. Isso está acontecendo nas redes sociais, inclusive isso acontece no YouTube. E mal sabem as pessoas que, criticando aos judeus, estão primeiro vilipendiando o Mashiach e criticando o próprio Eterno. Porque o Eterno escolheu uma nação, a nação de Israel. Não importa se essa Israel que está aí. Ah, irmão, mas não é aquela Israel do passado. Não importa. O passado não existe, irmãos. O passado ele vai vir, ele será restaurado. Esta nação que está lá, aquele pedaço de terra que corresponde a 13% da nação original de Israel, merece respeito? Sim. O Eterno tem ajudado essa nação? Sim. Essa nação não foi dizimada porque o Eterno não quis. Ela continua sendo menina dos olhos do Eterno? Sim, queira você aceitar ou não. Se formos falar de outros pontos, são outros, Askenazi, Sefaradi, são outros 500. São outros 500, irmãos.
essa nação, independente das pessoas que estejam lá, e há muitos ímpios em Israel, assim como há poucos religiosos, representam 5% só, mas há pessoas lá que são religiosas e que oram, e que dedicam as suas vidas para a preservação espiritual de Israel. E Israel só não foi destruída por causa desses poucos religiosos que estão lá, porque Israel hoje, em muitos setores, Israel tem falhado, principalmente moralmente, né? Então as duas testemunhas viram para trazer o quê? Uma reflexão, trazer arrependimento, mas serão combatidas. Os nazistas, irmãos, usaram propaganda para convencer o público alemão que um grande futuro estava diante da nação e tudo que era necessário era ter a coragem de lidar de uma vez por todas com o chamado problema judaico. A nova ordem mundial usará a mídia com uma especialização e sutileza que não foram conhecidas pelos nazistas para persuadir as pessoas de todos os segmentos sociais, toda a nação, toda a etnia e toda a crença religiosa que o mundo se transformará em um paraíso se somente esses chamados parasitas forem exterminados. É horrível falar nesses termos, mas é exatamente o que as forças das trevas estão trabalhando para alcançar. Está vindo aí um antissemitismo como jamais fora visto na face da terra, irmãos. E nós vamos e precisamos falar sobre isso, porque há muitas pessoas que não acreditam. Não, as tribos de Israel ainda virão? Claro que sim. Claro que virão. Então isso significa que os judeus que estão lá em Israel não merecem respeito. É verdade isso? Que é assim que vocês pensam? Quando eu falo vocês, eu falo em termo geral, tá, irmãos? É assim que muitas pessoas pensam. Nós vamos desprezar os judeus que andam de preto, ou os judeus sefaradim. É assim? Será que o Eterno estaria contente com esse tipo de situação, irmãos? Eu creio que um dos maiores orgulhos para uma pessoa que crê em Yeshua ser o Mashiach é pregar para um judeu, para que a Ruach HaKodesh possa ser atuada na vida desta pessoa, e que ele possa vir não a mudar de religião, porque judeu não pode mudar de religião. O judeu não pode se converter ao cristianismo, uma religião da qual Yeshua jamais inventou, por exemplo. Ele nasceu judeu e continuará com os ritos das tradições judaicas. Mas ele vai reconhecer que Yeshua é o verdadeiro Mashiach da nação de Israel. A raiz de Ishai. Filho unigênito de Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele. O Sar Shalom, o príncipe da paz que em breve virá. Então, se você não está com o seu testemunho em Yeshua hoje aprimorado, sugiro que você, o mais rápido possível, após esta live, faça uma oração de confissão dos teus pecados. Você quer absorver conhecimento nas redes sociais? Sim, pode fazer isso. Mas de nada o teu conhecimento vai te levar para o Olam Rabá. O conhecimento que você absorve, principalmente no YouTube, não vai levar você ao mundo vindouro. Principalmente se você não se converter através desse conhecimento, através das práticas do conhecimento da Torá Sagrada. Mensagem número 104, de 22/1 do podcast Canal Fábio Pires, no qual apresentamos o assunto As Duas Testemunhas, de Apocalipse 11, versos de 1 a 14. Estamos fazendo esse programa no dia 21, que ficará gravado para o dia 22. Então, o papel das duas testemunhas. Este papel é um papel de arrependimento. Irmãos, o Eterno até o final das contas vai nos dar oportunidade para o arrependimento, para o judeu e para o não judeu. Oportunidade de arrependimento para o hindu, oportunidade de arrependimento para o chinês,
para o idólatra japonês, oportunidade de arrependimento para o católico, inclusive, para que ele pare com a idolatria dele, para que ele pare, inclusive, de colocar a palavra do Eterno em segundo ou terceiro plano, porque pelo dogma principal da Igreja Católica Apostólica Romana é aquilo que a Igreja fala, não o que a Bíblia fala. Isto é maligno. Isto que a Igreja Católica faz é maligno, em deixar as Escrituras em segundo ou terceiro plano. E dizer que a Santa Igreja Católica é que detém o poder da interpretação de todas as coisas. Isto não é verdade. E os católicos estão sendo, na verdade, manipulados e enganados. O que detém o poder que foi dado para o homem chama-se Escrituras, a começar pela Torá, que é a árvore da vida, no Gan Eden. E os livros dos profetas maiores e menores. E paralelo a isso, as palavras de Yeshua na Brit Hadashah. Mas o centro de todas as coisas, o centro da leitura é e sempre foi a Torá, irmãos. É que nós não falamos o contrário e nunca falamos o contrário para agradar cristãos, por exemplo, de maneira nenhuma. A Torá é o ponto de origem. Nós estamos terminando esse ponto, esse tema, para continuar na semana que vem, porque nós vamos falar sobre as duas testemunhas quando elas forem embora, a abominação da desolação, vamos falar da fuga e do refúgio, vamos falar de Azel, o furor do Eterno. E vamos falar sobre uma segunda possibilidade de duas testemunhas que eu jamais vi em menção nenhuma. Acompanhe então os nossos trabalhos aqui no canal Fábio Pires do YouTube. Agradecemos a todos os irmãos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, no caso, já tarde da noite. Esta mensagem ficará para amanhã pela manhã. Muito obrigado a todos os irmãos, que o Eterno vos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Foi um grande prazer falar aos vossos corações. Vamos fazer uma tefilá para terminar este trabalho. Fundamental que nós façamos isso. Se vocês quiserem acompanhar os trabalhos da semana passada, acompanhem, irmãos. Trabalhos muito interessantes que trouxeram aí bênçãos para as nossas vidas. Onde nós fizemos um áudio sobre Salmos, onde trouxemos apenas leitura e orações. Akadosh Baruch Hu, bendito seja o teu nome. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito sejas tu, Eterno, Criador dos céus e da terra, Criador de todo o universo. Em nome de Yeshua HaMashiach te pedimos que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada irmã que estará ouvindo este trabalho, que estará depois, aqueles pela manhã que estarão tendo a oportunidade de ouvir esta mensagem, para aqueles que estão ouvindo agora esse trabalho, que haja uma atuação da Ruach HaKodesh sobre a vida dos irmãos. Ó Pai, nós pedimos perdão dos nossos pecados e das nossas transgressões, que são muitas inclusive, e nós queremos te agradecer por tudo que tens feito por nós. Tua palavra é uma palavra única. Não há outro como o Senhor. Nunca houve. Tu és o Elohim de Israel e das nações, o libertador. É aquele que trabalha todas as coisas. Aquele cujo tempo está no seu pedido, está na sua ordem. Aquele cujo as nossas vontades, a própria existência do ser humano e deste mundo está sob a sua vontade, poder e domínio. É o Senhor que decide todas as coisas, se vivemos ou se morremos.
se seremos pobres ou se ficaremos pobres ou ricos. É o Senhor que decide. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos pela nossa tchuvá, te agradecemos pelo lar que moramos, te agradecemos pela nossa família, te agradecemos pela comida na mesa todos os dias, te agradecemos pelo banho que tomamos, pelas nossas roupas, pelo dinheiro que nós temos. Muito obrigado, Pai, que teu nome seja louvado. Coloca a tua rua HaKodesh sobre a vida de cada irmão presente nesse trabalho, em nome de Yeshua HaMashiach. Ajuda-nos, Pai querido, para que possamos compreender a tua mensagem de que as duas testemunhas sejam um marco fundamental antes da volta de Mashiach e Yeshua, porque aguardamos imensamente por ele. Maranatha, Yeshua HaMashiach. Que teu nome seja louvado e que cada pessoa que ouviu esta mensagem seja também abençoada, da mesma forma como estou sendo agora por ti. Baruch Hashem, obrigado, irmãos. Agradecemos a todos que estiveram aqui conosco. Bendito seja o Eterno por vossas vidas. Estamos deixando aqui as nossas informações, inclusive pelo Instagram. Se você quiser também enviar um e-mail para conversar conosco, fazer algum pedido, fabio73b@gmail.com. Se você quiser colaborar financeiramente com esta obra, muito obrigado. Se você quiser colaborar espiritualmente também orando por nós, teremos o maior prazer também de receber as vossas orações. Caso você deseje participar dos nossos grupos de estudo no Telegram, mande-nos também e-mail para fabio73b@gmail.com. Meus irmãos, por enquanto é só parte 3, por isso que eu não coloquei parte final. E aqueles que estão vindo agora, o nosso trabalho é feito a partir das 8 da manhã todos os dias. Excepcionalmente estamos aqui agora. Algumas pessoas nos encontraram agora à noite. Que bom. Começa a aumentar um pouquinho mais o nosso público. Esse canal não é monetizado, não tenho pretensões para isso. Se você quiser nos ajudar financeiramente, será uma grande bênção. Agradecemos sim, mas nosso objetivo aqui não é monetização, porque não fazemos monetização com a palavra do Eterno. Minha consciência dorme tranquila todos os dias. Bendito seja Ele. E o que nós fazemos, fazemos por prazer. Pedimos também as bênçãos do Eterno para tantos outros queridos irmãos que fazem um trabalho tão honroso nessa rede social. Que o Eterno fortaleça todos os nossos irmãos que estão também passando hoje por problemas complicados nesse novo reset que nós vamos passar. Que o Eterno dê condições às nossas vidas para que possamos servi-lo em espírito e em verdade. Que tudo aquilo que tivemos feito conte para a nossa aprovação no mundo vindouro. Que tudo aquilo que nós tivermos feito conte para a nossa aprovação, irmãos, no livro da vida. Que o Eterno seja misericordioso conosco. E que o Eterno hoje possa escutar as nossas orações ainda mais. E nós precisamos de uma techuvá sincera, como eu falei no início. Depois dessa mensagem, faça uma oração com o Eterno. Porque terríveis serão os julgamentos do Eterno. E muitas pessoas estão brincando com isso. Obrigado, meus queridos. Bendito seja o Eterno por vossas vidas. Acompanhem este canal. Acompanhem a nossa mensagem que é colocada diariamente aqui. Nós estamos aqui no YouTube desde 2012, inclusive. Nós não somos novos nessa rede social. E você pode acompanhar também o programa As Vozes da Techuvá no nosso canal e pode também acompanhar estudos que nós fizemos aí de 2013, 2014, dentre outros estudos, o satanismo na música rock. Fizemos também outros trabalhos, fizemos um trabalho sobre Inquisição junto com o irmão Neemias Gomes, o irmão Raimundo Silva, isso em 2013. Trabalho muito rico em informações também.
O Eterno tem nos abençoado, irmãos. O Eterno tem nos tratado de uma maneira maravilhosa. Nós não somos merecedores desse tratamento do Eterno. Vamos deixar isso muito claro. O Eterno nos preserva. Bendito e exaltado seja o seu nome pela sua bondade, pela sua integridade. Bendito seja o Eterno pela proteção que Ele nos concede. Que o Eterno nos abençoe mais uma vez, meus queridos. Em nome de Yeshua HaMashiach, confesso que estou um pouco cansado, mas não cansado para falar da palavra do Eterno e das verdades que, em primeiro lugar, atingem o meu coração. Eu me coloco para ser corrigido. Em primeiro lugar, por tudo aquilo que foi falado. Baruch Hashem, Toda Rabá, Veovrachot Beshem Yeshua HaMashiach. Muito obrigado e bênçãos a todos em nome de Yeshua HaMashiach. Retornamos agora na segunda-feira, provavelmente com a continuação deste tema, do qual nós não terminamos ainda. Shalom, irmãos, desde já, Shabbat Shalom, todos aqueles que guardam Shabbat e aqueles que não guardam, que sejam abençoados da mesma maneira. Shalom, muito obrigado.